Eu vou ser sincero, esses dias que eu tenho estado de cama, dormindo mal, meio não, de cama, não existe meio, de cama, muitas dores, né, muitas dores no corpo, essa coisa toda. Tem uma bactéria que tá por aí arrebentando todo mundo. Tem uma bactéria, acho que é HN2, depois eu vou ver o número dessas, esses momentos difíceis de virose, né, que está acontecendo aqui conosco no Brasil e fora do Brasil. E uma delas trabalha na área pulmonar, né? É aquelas gripes pulmonares que agem muito mais na questão pulmonar. E eu muito preocupado com isso. Falei, meu Deus do céu, não acaba nunca esse negócio, não termina nunca. Por mais que você se cuide aí, hidrate, durma, parece que a coisa não acaba nunca. E essas madrugadas que a gente fica assim, né, sem conseguir dormir, e às vezes bate uma ansiedade, porque você quer descansar, você quer resolver problemas, tem coisas para resolver, tem situações para você. E Deus começou a falar comigo, eu falei assim, eu estou ansioso, eu preciso entender esses tempos, né, entender essas situações todas que estão ocorrendo no nosso meio. E a gente teve esse momento da semana passada aí da seleção brasileira, né? Muita gente chama a gente de religioso e aquela coisa, muito religioso, por causa do jogo do Brasil. Eu falei, o povo não acorda mesmo, assim, e o povo da igreja, eles estão sendo testados, estão sendo desaprovados, sabe? Muita gente nas igrejas, muitas igrejas desaprovadas. No teste que Deus tem dado para a igreja está sendo reprovada, infelizmente. Muitas congregações, muitos irmãos, sabe? E o Senhor falou comigo, vocês sabem, tem até um corte meu dizendo aí que após a Copa do Mundo, muitas coisas vão acontecer. E vocês sabem que eu estou vivendo um semestre muito profético, né, irmãos? Vocês têm visto a quantidade de vídeos que Deus tem me dado algumas situações, eu falo com vocês, eu tenho dividido com vocês as mensagens, as visões, os arrebatamentos, os sonhos, tudo que Deus tem me dado, tem dividido com vocês, de alguma forma tenho alertado, feito a minha parte, né? Vamos colocar assim. Tenho tentado fazer a minha parte com vocês, para que ninguém diga assim, não houve um profeta entre nós. E não sou só eu, é claro. Não me arrogo com uma única voz, né? O cara que é o bambambam. Não sou bambambam de nada. A questão é que muitos, infelizmente, não estão entendendo o que está acontecendo. E essa concessão que a igreja tem dado para o mundo, essa concessão de dividir, de poder fazer. Teve gente que duvidou no Instagram, que eu falei que, né, aqui no Instagram eu falei que pessoas fecharam a igreja. Não fecharam, fecharam. Não, eles só fizeram 9 horas da manhã. Irmão, fechou. Se a igreja está acostumada a abrir domingo, 18 horas, domingo, 19 horas, e não está aberta, ela fechou. Não vem. As pessoas gostam de uma coisa mais semântica, sabe? Para não concordar com a gente. As pessoas, quando elas estão erradas, sabe qual é o maior problema do ser humano? Não é ele estar errado. Ele não tem humildade de falar assim, não, realmente, eu estou errado. Não, ele erra, mas ele não dá o braço a torcer, sabe? Ele não dá o braço a torcer, ele não diz assim, não, realmente eu estava errado, poxa, eu me equivoquei, eu deixei o ego falar, eu fui apaixonado pela minha doutrina, fui apaixonado por uma visão. A gente é assim, a gente fica apaixonado por uma visão e acha que a nossa visão é a correta. Muitas vezes fazemos isso, de achar que aquilo que nós sabemos, aquilo que nós entendemos é o correto. E nem sempre. Infelizmente. A gente acha, mas nem sempre. Nem tudo que eu acho aqui que é correto, não é. Mas muita gente fechou a igreja sim, por mais que você não goste desse tipo de situação, mas fechou sim. E, infelizmente, as pessoas não conseguiram compreender isso, que isso também foi um teste. Mas vamos lá. O problema é que nesse intra aí de jogos, de tudo, a gente está de olho em tudo que está acontecendo, de tudo que está ocorrendo ao nosso meio. E neste momento de Copa do Mundo, que a gente está aí curtindo, estávamos, né, curtindo aquela coisa toda, sabendo que o Brasil não ia ganhar nada, isso aí já estava já mais que esperado. Eles estão trabalhando, gente. Estão trabalhando em várias áreas. Estão trabalhando na questão política, econômica, estou falando externamente, né? Até o final da Copa, muita coisa vai acontecer, e a partir do final da Copa, outras tantas vão ocorrer
para que se cumpra tudo aquilo que Deus tem falado. E aí a minha preocupação é: Senhor, e a igreja? O Senhor diz: a igreja continua distraída. Porque ainda que acabe a Copa, ainda tem as agendas. Ainda que se encerre a Copa, ainda tem a comilança. Os ídolos, o Senhor disse para mim assim: filho, eu preciso tirar os ídolos de dentro da igreja. Eu falo assim: a igreja está cheia de ídolos. A igreja está cheia de ídolos. Um dos ídolos que tem incomodado muito ao Senhor, eu nunca pensei, gente, vou ser sincero, olha que eu tô nessa vibe profética, eu tô nessa coisa de libertação e batalha espiritual por décadas, mas eu nunca, eu tomei um susto, quando o Senhor começou a me chamar a atenção. Lá atrás, você lembra que eu fiz um vídeo sobre a questão da saúde, eu tenho diminuído os doces, à noite eu comia muito doce, diminuindo o doce, tomando um chazinho que não tem nada a ver com gripe, nem com sinusite, nem com resfriado, nem com, que é um chá de cravo da Índia, meio limão e mel, muito bom para desintoxicar, né. E eu tô já há uns 3 dias, desde segunda-feira que eu tô, não, desde segunda-feira não, desde sexta-feira, eu estou consumindo esse chá natural, né, ferve lá uns 5, 6 cravinhos, deixa esfriar um pouquinho, deixa descansar 5 minutos para justamente ele poder puxar, ah ah, todos os insumos do cravo, depois joga meio limão. Eu não estou dando receita, estou explicando como eu bebo e como eu estou ingerindo. E beber 2 horas antes de dormir, né, foi até o doutor Seabra que passou. Seabra? Foi o Seabra. E realmente é um chá gostoso, inclusive com mel, né, coloca um melzinho, que tem gente que não precisa colocar mel, eu gosto do mel pela propriedade do mel. E aí o que acontece, eu pensava assim: "Cara, o crente, a gente sempre gostou disso, a gente fez disso um folclore, né. Ah, o crente come muito. Ah, o crente isso. Ah, o crente não bebe, mas come. Ah, se não tiver comida não tem alegria". E o Senhor tem falado comigo: a igreja transformou a comida num ídolo, é o ídolo do ventre. Se não tiver comida não tem adoração. Se não tiver comida, não tem culto. Se não tiver comida, não foi bom. Se não tiver comida, comilanças. Tu já viu os vídeos que tem aí obreiros batendo um prato desse tamanho em almoços de igreja? Você vê o povo chamado de Deus preocupado, isso é velho. E você vê que toda vez que o povo de Deus se preocupou com comida no Antigo Testamento, até mesmo entre Jesus e Paulo vai falar sobre isso. Sobre a comida, vê que a comida sempre é um problema sensível. E dentro da obra da carne, temos uma, que é a glutonaria, a bebedice. A comilança é um ídolo dentro da igreja. É um ídolo. E as pessoas comem, e comem com prazer, mas entenda, é o mesmo prazer sexual. É o mesmo prazer. Entenda, se você estudar um pouquinho a questão fisiológica, a questão psicológica, o mesmo prazer de comer, defecar, sexualizar, dormir, é um prazer, ele é metabológico, mas ele é também viciante, é um prazer do cigarro, é o prazer da bebida. Já notou que você conhece alguma igreja sem cantina? Impossível. Toda igreja pode não ter gabinete pastoral, pode não ter sala de criança, pode não ter sala de oração, pode não, mas não pode ficar sem cantina. 99% de igreja tem que ter cantina. Sabe, graças a Deus, a minha igreja é proibido cantina, tem cozinha, cantina não. A gente não faz nada para vender nada, não tem coxinha, não tem guaraná, Coca-Cola, tem nada disso. Sabe, então isso, tem sido um ídolo.